Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos calcular a aceleração da gravidade no primeiro planeta do sistema solar, Mercúrio. Ele que também é o menor planeta do sistema solar. Nós temos aqui os 4 primeiros planetas, né? Eles são menores e rochosos e depois tem os gigantes gasosos, que são muito maiores, né? E nós vamos calcular a aceleração da gravidade em todos eles. Mas começando pelo primeiro, se a gente pegar Mercúrio, para nós calcularmos a aceleração da gravidade, nós precisamos apenas de duas variáveis, que é a massa do planeta e o raio. Porque nós vamos usar a lei da gravitação universal de Newton, né? Para a gente calcular, para a gente falar de gravidade, a gente não pode deixar de usar a lei da gravitação universal, que diz que a força de atração entre dois corpos, ela é diretamente proporcional às suas massas. Então, se dois corpos se atraem, quanto maior for a massa, maior é essa força, e ela é inversamente proporcional à distância entre eles dois. Então, quanto mais distante está um corpo do outro, menor é a força gravitacional. Porém, nós não vamos calcular a força gravitacional aqui, né? Nós já calculamos a força gravitacional entre o Sol e todos os planetas do sistema solar. Quem quiser acompanhar, eu vou deixar o link aqui. Porém, hoje nós vamos calcular a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, que não é a força da gravidade. A aceleração, que é a taxa da variação da velocidade com que um corpo cai. Ou seja, se eu solto um corpo aqui na Terra, com qual velocidade, em quanto tempo ele vai chegar ao chão? E isso depende da gravidade do planeta, então depende da força da gravidade daquele planeta, né, que nós chamamos de força-peso. Quanto mais massa tiver esse corpo e quanto menor ele for, maior vai ser essa força, né? E essa força vai acelerar. Então, além da gente precisar da lei da gravitação universal, a gente vai precisar da segunda lei de Newton, aquela formulinha lá, F é igual a massa vezes aceleração, que ela diz que um corpo que está submetido a uma força, um corpo que tem uma massa, ele vai variar a sua velocidade, ou seja, ele vai acelerar. Então, quando um corpo, se eu solto aqui, né, essa calculadora, se eu soltar ela vai ter uma força atraindo para o centro da Terra. E essa força vai fazer o quê? Vai fazer com que ela varie a sua velocidade. E ela vai fazer com que ela varie numa taxa constante. Que aqui na Terra, a gente vai fazer um vídeo também, né? Eu vou fazer o cálculo de todos os planetas, mas aqui na Terra a gente sabe que ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, essa é a taxa de variação com que a velocidade aumenta. Ou seja, se eu solto um corpo, a velocidade dele vai aumentando, 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 quando ele chegar lá embaixo ele já vai estar com uma velocidade muito alta. E essa taxa de variação, ou seja, essa aceleração da gravidade, ela vai depender do que a gente está estudando, né? Do corpo que a gente está estudando, do astro que a gente está estudando. Então, no caso de Mercúrio, vamos ver aí qual que é a taxa de variação da velocidade com que um corpo cai. Ou seja, se a gente soltar um corpo lá em Mercúrio, em quanto tempo será que ele vai cair, né? Qual que será a taxa que vai mudar essa velocidade? Qual será a aceleração desse corpo que cai? Então vamos para os cálculos, né? Então, para a gente calcular isso, a gente precisa da lei da gravitação universal e da segunda lei de Newton. Por quê? Então, se tem um corpo caindo, vamos supor que a gente está em Mercúrio, e se esse corpo estiver caindo, é porque ele tem uma força puxando ele para baixo, né, para o centro do planeta Mercúrio. E essa força vai causar uma aceleração. Então é a segunda lei de Newton. Porém, essa força não é uma força qualquer. Essa força é a força da gravidade. É a força de atração entre dois corpos quaisquer que tenham massa, né? Então eles se atraem com um campo gravitacional, ou seja, eles não estão em contato, a Terra está puxando aquele corpo através do espaço, né? Através
de um campo gravitacional. Então, para calcular essa força gravitacional, a gente precisa da lei da gravitação universal de Newton, que é essa formulinha, né? Que ela é a multiplicação das massas dos corpos. Então, no caso, vai ser a massa de Mercúrio e a massa desse outro corpo que cai, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Aí no caso um corpo que está próximo à superfície de Mercúrio, essa distância a gente vai pegar o raio de Mercúrio, né? Porque toda força gravitacional ela comporta-se como se tivesse sido atraída pelo centro. Um corpo que é esférico como um planeta, é como se toda a gravidade estivesse puxando para o centro. Então do centro até a superfície é a variável raio, né? É uma distância que nós chamamos de raio, que é a metade do diâmetro, mas nós precisamos então do raio. Então vamos multiplicar a massa dos dois e dividir por esse raio elevado ao quadrado, sem se esquecer da constante gravitacional, né? Sempre que a gente for calcular a gravidade vai ter aquela constante gravitacional que é o Gzão multiplicando tudo isso que eu falei. Porém, nesse caso, como nós queremos calcular a aceleração da gravidade, essa força da gravidade que a gente vai calcular, ela vai ser igual a massa vezes aceleração. Por quê? Na segunda lei de Newton, ele não diz que força é igual a massa vezes aceleração? Nesse caso, a força da gravidade, que é tudo isso, é igual a massa desse corpo que vai cair vezes a aceleração, ou seja, essa força vai causar uma aceleração nessa massa. Quando nós igualamos, então, como nós montamos essa equação, existe um fator que vai facilitar aqui para a gente, que vai dizer uma coisa muito importante, que é uma coisa que o Galileu descobriu lá atrás, né? Ele trabalhando lá com pêndulos, com plano inclinado, o Galileu descobriu e só depois a gente pôde calcular, depois do Isaac Newton, né? Que veio com as suas leis do movimento, a gente pôde calcular aquilo que o Galileu já sabia. E o que foi que Galileu descobriu? Ele descobriu que todos os corpos caem com a mesma aceleração. Ou seja, um corpo muito pesado, né, ou sei lá, uma bola de chumbo e uma pena, eles vão cair ao mesmo tempo, eles vão ter a mesma taxa de aceleração naquele planeta, né? No caso de Galileu era na Terra, mas como nós estamos calculando em Mercúrio, se eu soltar em Mercúrio um martelo e uma pena, os dois vão cair ao mesmo tempo. Esse experimento que foi feito exatamente assim na Lua, né? Como quando nas primeiras missões tripuladas lá para a Lua, aquela missão famosa, né? De um passo para o homem, um salto para a humanidade, aquela coisa toda do Neil Armstrong. Quando eles chegaram lá na Lua, um dos primeiros experimentos, tem gravado e tudo mais, foi isso. Ele comprovou a teoria de Galileu, deixou cair a pena e o martelo. Como na Lua não tem ar, né? Porque o ar seria uma outra força que vai mudar a trajetória da pena. Como lá não tem ar, não tem só tem a força da gravidade, ele testou essa força da gravidade para ver se os dois caíam juntos e realmente caem juntos. E isso é devido a essa equação que eu estou mostrando aqui. Por quê? Porque nós temos a massa desse corpo que cai dos dois lados da equação, multiplicando. Então nós podemos sumir com ela, né? Uma cancela a outra, ou sei lá como você gosta de trabalhar com a matemática, mas a massa de um lado da equação e do outro multiplicando, a gente pode dividir os dois lados pela mesma massa e elas somem, né? Ou se você prefere assim, a gente pode passar uma massa para o outro lado, ela está multiplicando, passa dividindo e elas se isolam, né? Uma divide a massa dividido por massa vai dar 1 e essa massa vai sumir dos nossos cálculos. Ou seja, nós chegamos à conclusão que a aceleração da gravidade, que está desse lado da equação, ela vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. E somente isso. Logo no começo do vídeo, realmente eu falei que nós precisávamos de duas variáveis só, né? A massa do planeta em questão e o raio, que é essa distância. E aí é só a gente calcular, né? Então, nós sabemos que a constante gravitacional sempre vai ser, né? A constante nunca muda, por isso que ela é constante em todo o cálculo de gravitação, de força gravitação, sempre ela vai estar ali, né?
e ela é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então a gente vai multiplicar esse número pela massa de Mercúrio, que ela é de aproximadamente 3,28 vezes 10 elevado a 23 quilogramas, né? Essa é a massa de Mercúrio. E aí a gente vai dividir pela distância ao quadrado. E qual distância seria essa? O raio de Mercúrio. O raio de Mercúrio, que é de aproximadamente 2.439,7 quilômetros, ou seja, aproximadamente 2.500 quilômetros. Mas nós não podemos esquecer de converter essa unidade de medida para metro, né? Porque no sistema internacional não se usa o quilômetro, se usa o metro. Então basta a gente multiplicar isso por 1000. Então a gente vai dividir por 2,439,700, ou seja, 2.439.700 metros. Esse é o raio de Mercúrio, e não podemos esquecer de elevar esse número ao quadrado, né? Porque é isso que diz a lei da gravitação. E aí nós temos, enfim, a aceleração de um corpo que cai na superfície de Mercúrio, né? Então se eu solto lá um corpo em Mercúrio, ele vai cair com aceleração de aproximadamente 3,67 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração de Mercúrio. Se nós formos comparar com a aceleração da Terra, que é de aproximadamente 9,8, basta a gente dividir então por esse número, ela é aproximadamente 2,6 vezes menor do que a aceleração da gravidade aqui na Terra. Ou seja, se a gente derrubar um corpo lá na superfície de Marte, ele vai cair com mais lentidão, né? Quase 3 vezes mais lento do que na Terra. E se nós quisermos saber o peso de um corpo nesse planeta, ou seja, não podemos confundir peso com massa, né? Sempre a gente confunde peso com massa. Massa é, por exemplo, a massa dessa calculadora. Se eu colocar ela numa balança, eu vou saber, vai ser, sei lá, 500 gramas, né? Isso é a matéria que está contida nessa calculadora, é a massa dela. O peso, o que é o peso? O peso é a força com que a Terra puxa essa calculadora. Basta você multiplicar a sua massa por essa aceleração da gravidade que a gente acabou de calcular. Então, por exemplo, um corpo que tem 50 quilogramas, vamos supor, aqui na Terra, ele vai ter aproximadamente 500 newtons. Essa é a força que ele sente, que puxa, que prende ele ao chão, né? É aproximadamente 500 newtons. Ou seja, um elevador para subir esse corpo tem que ter no mínimo 500 newtons na corda ali, né, na tensão, para puxar esse corpo. Já lá em Mercúrio, então um corpo de 50 kg, ele vai ter aproximadamente a força-peso puxando ele, né, de aproximadamente 180. Então olha como é bem menor, né? Então um corpo que aqui pesa 500 newtons, lá em Mercúrio pesa apenas 180 newtons. Então lá nós conseguiríamos ficar bem mais leves, dar saltos muito mais altos. Nós viraríamos praticamente um Hulk, lá um Superman. E também dá para a gente calcular então com qual velocidade, por exemplo, ou em quanto tempo um corpo cairia na superfície de Mercúrio, né? Então se eu solto um corpo aqui na Terra, ele vai cair em alguns segundos. Quantos segundos ele vai cair lá em Mercúrio, já dá para saber que vai ser bem menos, né? Como a força que vai puxar ele, a aceleração vai ser bem menor, ele vai cair com um tempo muito menor, sem se esquecer que se fossem dois corpos com massas diferentes, iam cair ao mesmo tempo, né? Então lá em Mercúrio, dois corpos, pode ser um elefante e uma formiga, caem ao mesmo tempo. Isso em qualquer planeta, só que em cada planeta esses dois corpos vão cair com uma aceleração diferente. Então aqui na Terra o elefante e a formiga caem mais rápido, só que os dois caem juntos, e lá em Mercúrio a mesma coisa, cai mais lento, só que os dois caem juntos.
Porém, eu vou deixar esses cálculos para outros vídeos, né? Eu vou calcular a aceleração da gravidade em todos os planetas e depois a gente vai brincar com isso. Ah, um corpo aqui com massa de tanto tem um peso quanto em Saturno, né? Em Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, por exemplo. Qual será a aceleração? Será que é muito maior do que a da Terra, a força da gravidade lá? Então tudo isso a gente vai calcular aqui. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.